Você quer a sua mãe junto com você na hora do seu parto? Porque a minha seguidora queria e se arrependeu, gente. Não tem como falar que o negócio deu certo, porque não deu. Eu passei 24 horas sentindo contrações. E aí à noite acabei indo no médico, ele falou que eu não tive dilatação, que o bebê não estava encaixado. E provavelmente se eu fosse querer ter parto normal, eu ia passar uns 2 a 3 dias em trabalho de parto. Mas como eu estava decidida a ter normal, eu voltei para casa e acabou que eu dormi. Acordei, gente, eram 5 horas da manhã sentindo dor. Nisso que eu acordei, a minha mãe estava aqui na sala acordada e quando eu saí, ela falou que simplesmente não dormiu a noite toda. E que eu, a grávida em questão, estava querendo me matar e matar o meu filho, que isso nunca aconteceu. Eu já chutava a véia de casa nessa hora. E nem é exagero, gente. A minha mãe só soube que meu filho tinha nascido depois que ele tinha nascido. Mas aí foi um combinado entre a gente, depois eu explico. Enquanto isso, eu tava tentando explicar pra ela, acalmar ela e falar que era normal. Mas quando meu marido saiu do quarto e veio pra sala, ela surtou aqui em casa e chamou eu e meu marido de irresponsável. Falou que eu ia morrer com um bebê na barriga e tudo mais, sabe? Começou a gritar. Fez um escândalo, gente. Aí ele respondeu que não era assim, que a gente tinha ido ao médico e infelizmente não era a hora do bebê nascer ainda e tudo bem, super calmo. Nisso, ela começou a me dizer que se eu morresse, ninguém ia sentir a minha falta e que se por acaso eu perdesse o bebê, todo mundo ia me culpar. Alguém me explica por que ninguém chutou essa véia de casa ainda, gente, pelo amor de Deus? Nesse momento, eu com sentimentos à flor da pele, pensei, né, em falar com o meu médico, pedir para realizar cesárea. Aí eu saí para conversar com meu marido, né? Que já não estava gostando dessa história. Nisso eu avisei que iria pedir pro médico realizar o parto cesáreo. E ele concordou e eu fui, né, lá conversar com o médico. Ok, só que não, né, véio insuportável. Tudo certo pra cesárea. Eu já me senti num lixo, porque eu não queria de jeito nenhum ter cesárea, gente. E aí eu venho comunicar que a minha cesárea estava marcada para as 9 horas da manhã. Nisso, ela surtou de novo e disse que eu não tinha que escolher cesárea por causa dela. E que ela só estava falando porque é mãe. E eu não posso me matar e matar o meu filho. Aí ela começou a gritar, a chorar, dizendo que eu tava matando ela. Porque isso não era coisa de se fazer com ela. Essa velha narcisista, né? Minha filha, não tem nada a ver com você. Não é o teu momento. Confesso que eu não entendi o surto, né? Mas eu tentei explicar pra ela. Só que aí eu comecei a chorar muito. E ao escutar aquilo, o meu marido já não tava mais aguentando. Antes da gente continuar, um recadinho. Se você quer fazer amigos, conhecer gente nova, baixa o app da Social, porque lá você vai conhecer um monte de gente legal. E que tem a ver com o seu perfil. Agora, recadinho dado, meu marido correu pra sala e já chegou gritando com aquela véia que estava me estressando, que no caso era minha. E aí vocês já podem imaginar que o tendel tava formado, né? O vídeo vai ter parte 2 porque ainda tem uns 2 minutos e meio de tempo. E vamos continuar com o relato de parto, que deu errado. Continuando, né, gente? Meu marido já não tava mais suportando a minha mãe me estressando de todas as formas. Ele correu na sala e já chegou gritando com ela. Ele falou, tá vendo o que a senhora tá fazendo? Ela não pode ficar assim, daqui a pouco ela vai ganhar o bebê. E a senhora não pode ficar estressando ela. O momento é dela, não é seu. Nesse momento, gente, meu marido puxou o meu braço e ela correu e me pegou pelo outro braço. Eu amei esse marido dando um chega pra lá na mãe dela e falando, minha querida, não é o teu momento, sai daqui! Depois começaram a fazer cabo de guerra com a grávida, gente, pelo amor de Deus! Nesse momento, eu surtei real e comecei a chorar muito e a gritar com os dois. Quando eu olho pro lado, tá a minha mãe e o meu marido se empurrando pra ver quem me pega. E aí eu já tava surtando, gritei mais ainda. A minha irmã veio e separou os dois e eu corri pro meu quarto. Depois disso, a minha mãe disse que não gritou comigo. E quem tá dizendo que você gritou com ela, velho insuportável? E ela falou também que o meu marido tinha que pedir desculpas pra ela, vê se pode, né, gente? No momento, eu não queria mais confusão e disse que eu só queria que todo mundo fechasse a boquinha, sabe? Ficasse calado. Todo mundo quieto. Senão eu ia desconsiderar a presença dos dois e ia pra maternidade sozinha. Todo mundo ficou quieto e a paz reinou, pelo menos por um segundo, no ambiente. No fim dessa história toda, a minha mãe foi pra maternidade chorando e se fazendo de vítima, tomando toda a atenção que deveria ser minha. Pelo menos o meu bebê tá bem, nasceu bem, só que da próxima vez que eu engravidar, é sério, gente, eu só aviso ela quando o meu bebê estiver no braço. E aí entra a história que eu falei que eu ia contar. Eu fiz isso. É sério, gente, antes do meu filho nascer, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com a minha irmã. Eu sei que a minha mãe é super ansiosa, sabe? Ela não é essa doida assim, não. Mas ela é bem ansiosa, ela ia acabar passando mal, né? Então eu falei pra ela, mãe, meu amor, minha querida, minha flor, razão da minha vida. Você quer saber na hora ou depois que já tiver nascido?
ela pensou um pouquinho e falou, olha, eu vou ficar ansiosa, né, depois. E assim fizemos. Eu passei, gente, praticamente 18 horas em trabalho de parto com contração. Eu levei a minha irmã pra casa, eu estava com contração ainda, gente. A contração vinha, dava uma... Minha mãe não percebeu. E depois de todas essas horas eu precisei de uma cesárea também. Paciência, né? Fazer o quê? E a minha mãe só foi avisada depois que meu filho já tinha nascido, tava todo mundo bem. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não me arrependo nem um pouquinho, porque a única coisa que eu precisei me preocupar era comigo, gente. Eu era o bibelozinho naquele momento, a minha atenção era só minha, a atenção do meu marido era minha, a atenção da minha mãe era com qualquer outra coisa, mas não tava me enchendo, sabe? Tudo tranquilo. Então, assim, se você quer a sua mãe junto com você na hora do seu parto, pensa bem, ela tem que ser muito calma, porque mais alguém pra te estressar não vale a pena. Se não tem print, nunca aconteceu. Mas eu tenho, e meu povo, a história de hoje tem um final assim com uma reviravolta muito rápida. Se você piscar, perdeu. A minha experiência com o Tinder foi mais ou menos assim. Eu dei match com os carinhas, conversei com um monte deles, bloqueei muitos outros. E aí, gente, apareceu um que chamou realmente a minha atenção. A gente começou a conversar e eu já tava conversando com outro carinha. Só que esse me chamou bem mais atenção do que o outro. E assim, gente, eu queria muito conhecer ele, só que eu não podia demonstrar, né? E aí nisso a gente ficou fazendo chamadas de vídeo durante um bom tempo, que é o quê? É a melhor solução quando você quer conhecer a pessoa, mas não quer conhecer de fato a pessoa. E nisso, conversa vai, conversa vem, ele acabou me chamando pra sair. Só que aí vem outro ponto. Ele era super atencioso, simpático, educado, só que só conversava comigo durante a noite, enquanto o outro conversava comigo o dia inteiro. Tipo, ele era muito mais disponível, ou muito mais desempregado. Mas aí chegou um belo dia que Márcio, eu acho que é o nome fictício, marcou o encontro depois do trabalho. Como ele morava na cidade vizinha, eu acabei marcando no shopping, né? No lugar público, gente. Só que aí, nesse rolo todo, ele foi parar em outro shopping. Ficou eu em um, ele em outro. Eu esperando ele no shopping, ele me procurando no outro shopping. Tá vendo, gente? Por isso que é bom aquela cidade pequena que só tem um shopping. A gente tem que achar uma vantagem pra isso. E aí tá, né? Depois de um tempo ele me ligou, falou comigo e eu expliquei que ele tava no lugar errado. Enfim, nos encontramos. Ele tem um filho, eu tenho outro filho. Compramos uma cachorrinha, moramos juntos e estamos casados.